vamos lá, vamos para a palavra, depois nós vamos semear, depois nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por esse mês abençoado. Só o irmão Eduardo está aí? Glória a Deus. O Guilherme, abençoado também, né? E eu, claro, né? Eu sempre falo, olha, esse mês de outubro é um mês maravilhoso. E poucas pessoas nasceram esse mês, hein? Por que será? Muitas pessoas nascem no meio do ano. E minhas irmãs, eu tenho 4 irmãos que nasceram em novembro. 19 de novembro, 20 de novembro, 24 de novembro, 25 de novembro. Eu falei, meu Deus! E minha mãe me trouxe esse mundo, né? Deus, né? Em outubro. E eu louvo a Deus por isso, por esse mês abençoado. Graças a Deus por esse mês abençoado, que será um mês abençoado, amém? Eu creio. Todas as cadeias já foram quebradas pelo Senhor Jesus Cristo, o Deus soberano. Vamos para a palavra, depois nós vamos semear, depois nós vamos orar. Eu quero cumprimentar as rádios, os aplicativos. Esteja aí atento com a palavra de Deus, porque só a palavra sustenta nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. Hoje eu estava até falando com meu esposo, falei, Deus, olha, se não fosse Deus na minha vida, na sua vida, tantas lutas que nós já passamos, estamos passando e vamos passar, e a palavra de Deus está sustentando as nossas vidas. Porque não é fácil, amado. A vida, ela é dura. Mas nós estamos aqui por uma causa. A causa de Jesus Cristo. Falar de Jesus. Porque nós estamos aqui porque Deus escolheu as nossas vidas para estar aqui. Aprendendo a palavra dEle. Vivendo para Ele. Amém? Vamos aqui na palavra do Senhor. Efésios 5:1, vamos lá. Glórias a Deus. Paulo falou isso, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, igreja? Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essas famílias. Muito obrigado pelo teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque eu faço parte do teu reino. Graças a Deus que o Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória. E eu estou aqui, Senhor, essa noite, dependendo de Ti, somente de Ti, Senhor. Eu reconheço que eu preciso de Ti. E a igreja abençoada, diga amém. Amém. Então, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Então, você pode me perguntar, como que eu vou ser imitadores de Cristo? Nós temos que ser imitadores de Cristo, por quê? Nós temos que falar a verdade, mostrar a importância de ser um imitador. Quando você faz isso, quando eu faço isso, falo a verdade com o meu próximo, falo a verdade para o meu irmão, vivo a verdade de Cristo. Cristo é a verdade. Então, quando você está falando a verdade e você mostra a importância de ser um imitador de Cristo, quando você faz isso, você está cumprindo a lei de Jesus. Porque você é da verdade. Nós somos da verdade, amém, igreja? Nós somos da verdade. Então, a importância de você falar a verdade, a importância
que eu fale a verdade, mas não é a minha verdade, é a verdade de Cristo. Porque Cristo, Ele morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados. Isso é uma verdade. Então você tem que anunciar Cristo. Se você é de Cristo, você tem que anunciar Cristo. Então você está falando a verdade. Amém, igreja? Então a importância de você ser um imitador de Cristo. A Bíblia diz em Efésios 5, 1 e 2, que nós acabamos de ler. Então, um imitador de Cristo, aí você pode me perguntar, o que é o imitador de Cristo? Imitador de Cristo, primeiro, fazer a ser um semelhante. Você é um semelhante, você está aqui pregando a palavra de Deus, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Quando você conversa com alguém, você está pregando a palavra de Deus. Então, Cristo, aí você reproduzir, você está reproduzindo a palavra de Deus, primeiro na sua vida, e depois você vai passar para aquela pessoa, para ela também reproduzir. Amém, igreja? Então, Cristo é a palavra de Deus absolutamente. Então eu digo, como eu vou reproduzir? Como? Falando a verdade, vivendo a verdade, pregando Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo habita nas nossas vidas. Isso você está reproduzindo a palavra de Deus. Isso você está reproduzindo. Aí você pode me perguntar, mas pastora, o que eu vou reproduzir? O que outra pessoa faz ou fez? Você vai reproduzir aquilo que alguém já fez e você volta a repetir aquilo. Isso é ser um imitador. Você está reproduzindo aquilo que eu estou fazendo. Você vai repetir aquilo que eu estou fazendo. Amém, igreja? Então, Paulo falou. O que Paulo... Você pode me perguntar, o que Paulo diz a respeito disso? Ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo fez o quê? Ele reproduziu, ele falou a verdade. E nós estamos aqui, igreja, fazendo isso. Nós estamos nesse ministério falando a verdade. Todas as vezes que você vem a esse local, você escuta a verdade de Cristo. Amém? Eu creio, todas as vezes que você está aqui, Deus fala com você. Fala ou não fala? Comigo, Deus sempre fala. Então, você não está perdendo tempo aqui. Você está aprendendo a palavra de Deus para que você possa reproduzir a verdade, viver a verdade. Porque só aqueles que são da verdade vão falar a verdade um para com os outros. Amém? E eu digo para você, Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o exemplo para a igreja. O que ele fez? Cristo Jesus deu um exemplo perfeito para que nós ame uns aos outros. Foi um exemplo que Jesus deu para nossas vidas, para a sua igreja. Amar uns aos outros. E fé, esperança, humildade, pureza, diligência e obediência. Isso Jesus fez. Ele deixou esse exemplo para a igreja. Será que nós estamos conseguindo fazer isso? Será? Às vezes eu olho para mim mesma e falo, Senhor, será que eu estou amando? Será que eu sou uma pessoa que tenho fé?
Será, Senhor, que eu tenho paciência de esperar as coisas que ainda não aconteceram na minha vida? Às vezes eu pergunto para mim. Será que eu sou uma pessoa humilde? Jesus foi uma pessoa humilde? Então ele deixou um exemplo perfeito para a igreja. Jesus é puro. Será que nós somos pessoas puras? Um para com o outro? Nós temos que fazer uma análise com as nossas vidas. Porque nós temos o maior exemplo, que é Cristo Jesus. Depois, o nosso irmão Paulo, que ele falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele era um homem muito violento, mas depois que Cristo passou a viver na sua vida, olha o que Deus fez na vida de Paulo. Mudou a vida dele. E ele não retrocedeu, ele foi até o fim, porque ele seguiu o exemplo de Jesus Cristo, igreja. E nós estamos aqui num caminho também. Nós não vamos retroceder, nós vamos até o fim, porque a palavra do Senhor garante isso. Nós temos fé, nós temos esperança, nós temos humildade. Humildade, igreja, não é viver com uma roupa toda rasgada, ou botar o pior sapato, ou botar a pior roupa. Nada disso. Ser humilde é reconhecer que nós dependemos de Cristo e recebemos a palavra de Deus nas nossas vidas. Isso é ser humilde. Dá importância para a palavra de Deus. Dá importância àquelas pessoas que não têm nenhuma importância. Porque às vezes tem pessoas que passam pela outra, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. E quando você faz isso, você está dando importância para aquela pessoa, para aquele semelhante, aquela pessoa que passa ao seu lado. E isso é muito importante para nós que somos cristãos. Nós somos cristãos ou nós somos pessoas religiosas? Nós somos cristãos. Nós somos pessoas que cremos no poder de Deus e acreditamos que Deus habita dentro de nós. Porque se não fosse Cristo dentro das nossas vidas, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Você talvez não estivesse aqui. Talvez você estivesse lá na sua casa, ou na praia, ou no shopping, mas Deus te escolheu. Deus conhece a sua vida. Deus sabe por que você está aqui. Deus sabe por que eu estou aqui. E eu sei que Deus tem grandes coisas a manifestar nas nossas vidas, na nossa família, porque nós vamos perseverar, nós vamos crer sempre na palavra de Deus, mesmo que 10.000 vai cair ao seu lado, mas nós estamos firmes em Cristo, nós somos pessoas cristãs. Eu estava ouvindo outro dia um pastor, que ele falou assim, deixa eu beber um pouquinho de água, que ele passou o mês todinho pregando a mesma palavra, os mesmos versículos, estava sempre com a mesma mensagem. Aí o que aconteceu? O grupo da igreja chegou para o pastor e falou assim: mas pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Aí ele falou: pois não, pode fazer. Está acontecendo alguma coisa com o senhor? Aí ele: não. Por quê?
Mas pastor, o senhor está pregando essa palavra todas as vezes, já tem mais de mês que o senhor está pregando a mesma palavra. Aí o pastor olhou para eles e falou: é mesmo? Pois é. O que eu vou falar para vocês? Vocês já aprenderam a primeira lição? Vocês já estão praticando a mesma lição que eu estou falando para vocês? Vocês ainda não começaram a fazer a mesma lição, vocês ainda não conseguiram fazer nada, porque eu estou vendo vocês fazer a mesma coisa. Enquanto vocês não começarem a fazer a mesma lição, eu não vou passar para a segunda. Aí eu fiquei assim escutando: ah, Jesus, é mesmo. Às vezes a gente não sai da mesma lição e queremos já passar para a segunda, para a terceira, para a quarta. Nem a primeira a gente começou a fazer. E eu fiquei assim escutando, eu falei: é verdade. Então aquele grupo de pastores que ficou nervoso com ele, porque ele estava pregando a mesma palavra, ficou em silêncio. Porque talvez, com certeza, eles também ainda não começaram a praticar a primeira, vamos dizer, aula, né? Por quê? Às vezes a gente fala uma coisa, não faz, promete, não cumpre. Então, nós ainda estamos na primeira aula. Então, não adianta os pastores ficar falando um monte de mensagens, um monte de coisa e nada muda. Não, nós temos que começar a mudar. E eu falei: Senhor, me ajuda a mudar. Porque é só de Deus que vem a mudança para nossas vidas, igreja. Porque é Cristo em nós, é a esperança da glória. Se Cristo não estiver em nós, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Eu também faço coisas erradas. E eu reconheço que eu faço. E eu fiquei assim pensando, eu falei: meu Deus, é verdade, esse pastor está fazendo certo. Vamos ser de Cristo mesmo, de fato e de verdade. E Paulo falou aqui, que até o nosso pastor até falou sobre isso, em 1 Coríntios 11, que fala também sobre os imitadores de Cristo. E eu fiquei pensando assim: é verdade, às vezes nós falamos de Cristo uns para com os outros, quando a gente vira as costas, vamos fazer tudo ao contrário, porque eles não estão vendo, mas Deus está vendo tudo. 1 Coríntios 11, 1. O que Paulo falou, isso. Todos acharam? Olha que Paulo falou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmão, tem que ter muito esforço para ser imitador de Cristo. É muito esforço mesmo, para que a boca fique fechada para não murmurar. Porque Cristo murmurou, Paulo murmurou, Paulo retrocedeu. Paulo foi um homem que Deus chamou ele para a guerra. E nós estamos numa guerra espiritual, igreja. Nós estamos numa guerra espiritual. Às vezes, as guerras que nós temos é dentro da nossa família. Dentro
da família que começa aquelas guerras. E quando você quer andar nas pegadas de Cristo, aí se levanta um, aí se levanta outro, aí outros falam coisas terríveis, para que a tua boca também comece a despejar um monte de coisa. É ou não é? Quem tem família aqui? E nós vamos só engolindo. Nós vamos só engolindo. Aí tem horas que vai assim, ah, meu Deus. Se eu fosse aquela velha Jacinta, vamos dizer assim, olha, você ia ouvir um monte de coisa. Mas eu falo assim, aí eu penso assim, não, Jesus falou que eu tenho que me despojar do ódio. Eu não posso ter ódio. Aí vem logo essas palavras na minha mente. Vai despojar, vai ficar vazio disso. E isso acontece comigo e com você também. Porque a palavra de Deus, por isso que é a importância de você estar na congregação, aprendendo a palavra de Deus. Porque quando vem pessoas com a boca do Satanás para atingir a tua boca, aí você fecha a sua boca. Eu falei, não vou dar lugar ao diabo. É ele que está falando, através dessas pessoas. Então eu não vou dar lugar para ele. E Paulo falou, será que Paulo ficava falando o quê, hein? Que ele falou, sede meus imitadores. Porque Paulo falou, sede meus imitadores, falando a verdade. Paulo falou alguma mentira aqui na palavra de Deus? Não falou. Ele falou, falando a verdade, mostra a importância de ser um imitador de Cristo. Quando você imita Cristo, as pessoas querem Jesus. Agora, quando você começa a reclamar, você chega perto de alguém e começa a murmurar, começa a só falar coisas negativas, as pessoas falam assim, sabe por que eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu comigo. Quando eu estava perto de alguém que fala, eu sou crente, e começava a murmurar, eu falei, eu não quero esse crente, eu prefiro estar onde eu estou. E isso é testemunho para mim hoje, eu não posso murmurar. Principalmente perto de pessoas que não conhecem o evangelho da graça de Deus. E isso é cansativo, igreja. Isso é cansativo quando você começa a murmurar, aí a sua mente começa a ficar enferma. E a mente enferma, todo o corpo vai ficar enfermo. Agora a mente curada, todo o seu corpo é curado. Eu tenho provado isso. Glórias a Deus. Eu tenho provado isso na minha vida. Porque Deus curou a minha mente mesmo. Curou mesmo. E eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus que Deus curou a minha mente. E eu não vou deixar ninguém inflamar a minha mente. Eu não vou deixar. Eu me proíbo. Eu falo mesmo comigo mesmo. Eu não vou deixar ninguém inflamar a minha mente, porque aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu não vou deixar ninguém destruir. Não deixe você também. Se Deus curou a sua mente, não deixa. Ó, marido, filhos, nora, genro, sogra. A sogra que sofre. Ah, meu Deus, graças a Deus que eu sou uma sogra abençoada. Graças a Deus que eu sou uma sogra abençoada. Graças a Deus, porque eu não me meto na vida das minhas filhas casadas. Deixa elas se meter na vida delas para lá. Porque senão, sobra para quem? Para a sogra. A sogra que se mete, a sogra é isso. Não, eu copiei isso da minha mãe. Minha mãe não se metia na vida dos filhos. Ela falava, você casou? Vai resolver o seu problema com seu marido.
vai resolver o seu problema com a sua esposa. E acabou. Mas isso está certo. Mas essa geração é um problema sério. Essa geração nova agora, né? Sempre precisa da mamãe e do papai. Nunca se assume. Nunca faz assim, vou fazer isso e vou fazer e não vou precisar da minha mãe nem do meu pai. Vou precisar de Deus e pronto. Isso que é maravilhoso. Isso que é garra, isso que é firmeza, isso que é certeza. De agarrar aquilo que você quer. O que você quer? Eu falo para minhas filhas, eu quero Cristo. E vocês não vão me atrapalhar. Certo? E vou seguir minha vida. O meu papel eu já fiz. Criar, educar. Agora o restante é com vocês. Amém, igreja? Vamos ver mais um versículo aqui que a hora já passou. Em 1 de Coríntios também, 4,16, que o nosso pastor também já pregou isso também, que eu copiei da mensagem dele, glória a Deus. Glórias a Deus. Mas é aquilo que o pastor falou. Vocês já aprenderam a primeira lição? Então vamos repetir, né? Vamos repetir até a gente já estar vivendo isso, não é verdade? Quantas vezes você repete para o seu filho, não faça isso? Para com isso. Por que você está fazendo isso? A gente não está repetindo isso? Para com isso, cresce. Você já passou o tempo, você não é mais adolescente, você é uma pessoa imatura. Quantas vezes a gente fala isso, gente? E por que a palavra de Deus a gente não tem que repetir? Temos que repetir, até viver isso. Por isso que eu digo, quando vem algumas coisas assim na minha mente, eu lembro daquele versículo. Não, a palavra de Deus disse que eu sou isso, que eu sou mais que vencedora, que eu sou uma mulher de Deus, que eu não vou baixar minha cabeça, que eu sou cabeça, não sou cauda, ninguém vai me destruir, porque o que está dentro de mim, ninguém destruiu, ninguém vai destruir Jesus. Se Jesus está dentro da sua vida, ninguém vai destruir a sua vida. Acredito nisso, viva isso todos os dias, igreja. Porque você olha por aí, olha quantas tragédias nós estamos vendo. Mas nós temos Cristo dentro das nossas vidas. Amém? Vamos ver aqui, ó. 1 de Coríntios 4, 16. Eu quero ver sempre vocês firmes na palavra de Deus. Vocês estão no lugar certo. Vamos lá. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo estava falando para aquela igreja, seja meus imitadores, fale a verdade, seja pessoas honestas, seja pessoas verdadeiras, venha estar louvando a Deus, venha estar sempre aprendendo a palavra de Deus. Você acha que Paulo falava o quê? Era isso, era onde ele passava, ele fazia o quê? Ele dava o testemunho dele. Ele estava falando mentira ou verdade? Verdade. Então ele falava, gente, vamos viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela cura a tua vida. Ela me salvou. Olha, uma cobra me mordeu e eu estou aqui vivo. Isso é verdade? Isso é verdade. Olha, é muito bom quando você tem esse entendimento. Eu tenho esse entendimento. Porque Deus sempre cuidou da sua igreja, desde o passado. Nós não estamos vivendo lá no passado. Nós estamos vivendo o presente, que é a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus está no presente das nossas vidas. Nós estamos vivendo isso todos os dias. Amém, igreja abençoada? Eu quero acreditar que a igreja que está aqui essa noite, esse culto abençoado, você está vivendo o melhor período. Você é um escolhido de Deus. Você é importante para Deus.
Você é uma pessoa firme na palavra de Deus. Você está entendendo a palavra de Deus para a tua vida nessa época de hoje, que é maravilhoso. Vamos ver aqui, em Filipenses 3:17, também fala sobre os imitadores de Deus. Glórias a Deus. Eu quero que você, quando você casar, você que não é casado, quando teus filhos, você tiver filhos, você falar para os teus filhos que você estava numa congregação que ensinava a palavra de Deus. Porque isso é maravilhoso, igreja. Eu vim do ministério que eu posso dizer assim, graças a Deus, que eu estava no ministério que aprendi a palavra de Deus para a minha vida. Hoje eu posso passar um pouquinho para você. Porque eu tinha sede da palavra. Eu tinha sede de conhecer o Deus do céu. Porque eu não conhecia o Deus do céu. Eu conhecia a idolatria. Então, eu queria entender essas coisas do céu, que era a palavra de Deus. E Deus me colocou num lugar maravilhoso, que eu aprendi a palavra de Deus. Hoje eu posso dizer, glórias e honras e louvores para Deus e o ministério que Deus colocou a minha vida lá e a vida do seu pastor. Porque não é fácil, igreja. Tem muitas pessoas que gostam de enrolar os outros, falar falsa testemunho, dar falsa testemunho, mas aonde eu estava, aonde eu aprendi a palavra de Deus, ensinava a palavra de Deus, e eu comecei a entender que Deus me amava, que Deus me ama, que Deus morreu por mim sem eu entender nada. E às vezes nós temos que perdoar pessoas, às vezes que a gente não entende nada porque que a pessoa está aborrecida com você. Perdoa, libera o perdão e segue a sua vida. Amém? Vamos ver aqui. Em Filipenses 3:17, já vamos terminar porque a hora já passou, né? Glórias a Deus. Vamos lá. Olha aqui que Paulo falou para aquela igreja também. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo. Nós temos um modelo, igreja. O modelo que tendes em nós. Nós aqui no ministério, nós temos um modelo. O modelo é Cristo. O modelo é Jesus Cristo. Nós estamos cessados na palavra de Deus. O modelo é Jesus. E a palavra de Deus, ela não foge, ela é verdadeira. Então nós estamos ali cessados em Cristo Jesus. E Paulo falou, irmãos, sede meus imitadores. Por que que vocês não são meus imitadores? Porque eu estive com Cristo. Cristo passou para mim e eu estou passando para vocês. Vamos viver a verdade. Vamos ser pessoas que alguém olhe e queira imitar você. Tem pessoas que eu olho assim, aquilo ali eu não vou imitar. Deus me livre. Então, cada dia que passa, nós estamos vendo coisas terríveis na televisão, nas internets. Temos que fazer o quê? Ficar firme com essa palavra, porque senão vem o mal e derruba nossas vidas. Mas você está com a palavra, duvido que alguém vai destruir a sua vida. Duvido. Você vai ficar com a palavra, mesmo com dores,
mesmo chateada, mesmo aborrecido, mesmo sem dinheiro, ou com muito dinheiro, com nada de dinheiro, não importa, o importante é que você está em Cristo Jesus e pronto, ponto final. Amém, igreja? A palavra é a verdade. Vamos ler aqui também que Jesus falou em João 13, 34 e vamos terminar. Glórias a Deus. Quero que vocês fiquem firmes nessa palavra, porque essa palavra vai trazer vida para nossas vidas. Essa palavra é medicina para nossas vidas. Quem crê que a palavra é medicina? Eu creio que ela tem poder de curar, ela tem poder de salvar. 13:34. Então nós somos imitadores de Cristo. Então o que Cristo falou aqui? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, e tiveste amado uns aos outros. Glórias a Deus. Então, nós temos que amar uns aos outros. E quando você ama uns aos outros, o que Jesus falou? Nós temos que amar uns aos outros, não importa. Tem defeito? Olha as qualidades. Temos que amar. Deus nos amou com todos os nossos defeitos. Sim ou não? Sim, Ele nos amou com nossos defeitos. Ele levou nossos pecados. Você não entendia nada. Quem entendia isso? Ninguém. Mas hoje nós entendemos como Deus nos amou. E eu quero amar vocês também com todos os defeitos que vocês têm. E vocês também, eu creio que vocês também me amam com todos os meus defeitos. Eu tenho muitos defeitos, mas eu também quero falar para vocês que nós temos qualidades. E vamos olhar sempre para as qualidades. Amém, igreja? Então a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Assim disse o Deus poderoso. Tinha algumas coisas aqui para falar, mas a hora já passou. Eu quero que você louve ao Senhor com as suas palmas. Agradeço a Deus por mais esse dia. Então, todos vão ver, todos verão, como diz a palavra, todos, nisto todos verão que nós somos de Cristo Jesus. Amém? Igreja abençoada do Senhor Jesus.